Olá, eu sou o Padre Beto e começa agora Humanidade Livre, um programa que tem apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, você sabe a qualidade. E se você quiser conferir as novidades, é só acessar o site www.mezzani.com.br. Humanidade Livre é um programa de reflexão. Eu estou aqui para refletir contigo sobre diversos temas do nosso cotidiano. Para quê? Para que a gente possa construir realmente uma humanidade livre. E o que é uma humanidade livre? É um ser humano, ou seres humanos que podem construir de uma forma livre a sua vida autônoma, de uma forma livre a sua vida ética, de uma forma livre a sua vida democrática e, enfim, a sua sociedade conforme nós queremos que ela seja. E para isso a gente precisa refletir sobre diversos aspectos da nossa vida. E é o que nós fazemos nesse programa, nós refletimos sobre comportamento humano, sobre ética, sobre autonomia, sobre atitudes, enfim, sobre diversos aspectos da vida humana. E hoje nós vamos conversar sobre o tempo. Exatamente, o tempo. E não pense você que pensar sobre o tempo é algo banal ou algo desnecessário. Você não vai perder tempo pensando sobre o tempo. E é o que nós vamos fazer nesse programa. Há diversas dimensões sobre o tempo e há diversas maneiras de se lidar com o tempo. E nós vamos tentar abordar algumas formas de se lidar com o tempo no programa de hoje. Bom, os antigos gregos, eles lidavam com o tempo de duas formas. Eles tinham dois deuses que representavam o tempo. Um dos deuses era Cronos. E Cronos era o deus que simbolizava ou representava a contagem do tempo. Então, lidar com Cronos, para os gregos antigos, era lidar com o tempo de uma forma que eles contavam o tempo e lidavam com o tempo de uma forma passageira. Ou seja, o tempo é contado, o tempo possui uma cronologia, mas ao possuir isso, é sinal que o tempo passa. Então, Cronos nos dava aos gregos, e nos dá também, a noção de que o tempo é passageiro. E daí vem aquela expressão latina, carpe diem, colha o dia, aproveite o dia. Se o tempo passa, então aproveite esse momento presente. Não desperdice esse momento presente. Realmente viva intensamente esse momento presente. O filósofo Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o que nos importa não é a vida eterna, mas a eterna vivacidade. Ou seja, o que importa não é a vida eterna. A vida eterna, se ela existir, ela é um presente de Deus. Está nas mãos de Deus, não está nas nossas mãos. Mas a eterna vivacidade nesse momento, isso sim é uma escolha minha. Isso sim está nas minhas mãos. Então viver com a vivacidade que eu tenho que viver é uma escolha minha diante do tempo presente, diante desse momento presente que eu estou. Então aproveita o dia, porque o dia, o tempo, o momento é Cronos. Ou seja, ele passa, ele é passageiro. Ele é contado, ele está contado. E a nossa passagem por essa existência também está contada. Ou seja, a coisa mais certa que existe no nosso futuro é aquilo que nós chamamos de morte. Ou seja, a experiência a qual nós damos o nome de morte. E cada minuto a mais do relógio é um minuto a menos para nós aqui nessa existência. Então a existência está contando, o tempo está passando. Então aproveite esse momento, carpe diem. Colha o dia, aproveite o momento, abrace, ame, faça aquilo que você gosta de fazer, aproveite cada instante para que você possa saborear essa vida que um dia você não mais terá. Então Cronos nos lembra isso, o tempo é passageiro, então aproveite esse tempo que você tem nas mãos. Realize os seus sonhos, se você pode realizar, vá em busca das suas conquistas. Se prepare bem hoje, porque o futuro você vai ter que colher esse preparo que você vai ter que ter hoje. Enfim, o momento presente, ele passa. Então aproveite bem esse momento. Agora, os gregos também, eles acreditavam num outro Deus, que também tinha a ver com o tempo.
que é o deus Kairos. Então eles acreditavam em Cronos, que representava o tempo contado, o tempo passageiro, mas acreditavam também em Kairos, que representava o conteúdo do tempo. Cada tempo que nós temos tem um apelo para nós, ou seja, pede alguma coisa de nós. Tem tempo que nos pede descanso, tem tempo que nos pede atividade intensa, tem tempo que nos pede família, tem tempo que nos pede um abraço amigo, tem tempo que nos pede, enfim, qualquer tempo tem um apelo. A sabedoria humana é enxergar o apelo de cada momento. E é interessante que os gregos antigos representavam Kairos como um jovem e um jovem belo. Nós temos somente no mundo inteiro uma única imagem de Kairos, que está no museu na Croácia. E essa imagem justamente é a imagem de um jovem muito bonito. Por quê? Porque os gregos achavam que a beleza da vida era encontrar o apelo de cada tempo. Ou seja, a beleza da vida era o ser humano ir de encontro ao apelo de cada momento. Se eu consigo entender o tempo presente e ir de encontro ao que ele me pede, a vida se torna mais bela. Se eu desperdiço o apelo do momento e não vou de encontro a esse apelo, ao que o tempo está me pedindo, a vida não se torna tão bonita como ela deveria ser. Existem pessoas que ficam no jardim buscando o trevo de quatro folhas enquanto a oportunidade está na porta. É isso que os gregos queriam dizer. A oportunidade do tempo está aí. Basta eu saber ler o tempo que eu estou vivendo. E se eu sei ler esse tempo, eu consigo abraçar esse apelo e ir de encontro a ele. E aí a minha vida se torna mais bela. As pessoas que souberam aproveitar o apelo do momento deram saltos qualitativos na sua vida. Souberam aproveitar as oportunidades de cada momento. E aí então souberam avançar nas suas vidas de uma forma qualitativa, de uma forma melhor. Então, lidar com o tempo é lidar com o conteúdo que ele tem, o conteúdo que ele nos oferece. Então, os gregos, eles, ao mesmo tempo que tinham a noção de que o tempo era passageiro, que o tempo passava, eles tinham a noção também de que cada tempo, cada momento representava um apelo, aquilo que o tempo está me dizendo para que eu faça e para que eu diga, para que a atitude que eu tenha. E isso nos faz lembrar um livro da Bíblia também, um livro escrito por um filósofo chamado Coelete, que é o Eclesiastes. Eclesiastes vai nos alertar que nós temos um tempo para tudo na vida. Nós temos um tempo para colher, não é? Nós temos um tempo para plantar, nós temos um tempo para falar, um tempo para se silenciar, nós temos um tempo para abraçar, nós temos um tempo para nos afastar e assim por diante. Eclesiastes vai dizer, nós temos um tempo para cada coisa na vida. E para Coelete, o autor do Eclesiastes, a felicidade, ela consiste em fazer o bem em cada momento e viver com os prazeres da vida. Esse o sentido do filósofo Coelete que escreveu o Eclesiastes. Fazer o bem e viver os prazeres da vida. Claro, respeitando cada momento presente, ou seja, cada apelo do momento. Então, ter a lucidez de enxergar o que eu devo viver nesse momento é a sabedoria de lidar com o tempo. O tempo passa, é passageiro, mas justamente por ser passageiro é que eu tenho que aproveitá-lo intensamente. Mas aproveitá-lo intensamente não significa simplesmente viver na correria, mas é enxergar o apelo que esse tempo está fazendo à minha pessoa. Ou seja, enxergar o Kairos de cada momento. E aí procurar viver intensamente esse momento presente, esse momento de apelo do tempo ao ser humano. Esse é o grande desafio. O que a sociedade moderna muitas vezes nos impede de viver. Porque nós vivemos
num rolo compressor, o trabalho do cotidiano, os afazeres, os compromissos que nós assumimos, vai fazendo com que a gente perca a noção de que o tempo está passando, nós estamos perdendo o tempo, mas ao mesmo tempo nós perdemos a noção de que cada tempo tem seu conteúdo e que muitas vezes o tempo está nos pedindo uma coisa e nós estamos fazendo outra completamente diferente. O tempo está nos oferecendo um conteúdo e nós estamos fazendo alguma coisa completamente diferente desse conteúdo. A grande sabedoria é não se deixar levar pela correria do dia a dia, mas procurar sempre se perguntar o que eu devo fazer nesse momento, o que o tempo está me pedindo para que eu faça. E aí fazer intensamente, e aí viver intensamente. Bom, mas o tempo tem outra dimensão ainda. Nós costumamos dividir o tempo em presente, passado e futuro, que é, na verdade, uma criação humana. Mas há pessoas que vivem no futuro e há pessoas que vivem no passado. São dois grandes erros que o ser humano pode cometer em relação ao tempo. Eu vivo no passado, ou seja, eu sou uma pessoa nostálgica. Então eu vivi determinados momentos da minha vida que hoje eu acho que esses momentos foram muito bons e eu acabo vivendo esses momentos no tempo presente e perco a chance de viver o presente. Há pessoas que só falam do passado, há pessoas que falam da sua cidade do passado, há pessoas que falam da sua juventude, há pessoas que falam do seu casamento do passado e assim por diante. Há pessoas que vivem no passado e deixam de viver o presente. E há pessoas também que vivem na expectativa do futuro. Há pessoas que esperam que o futuro seja melhor. Há pessoas que, por terem tido um passado ruim e um presente não tão bom, sempre estão na esperança de ter um futuro melhor. É claro que eu tenho que viver na esperança de que o mundo vai ser melhor. Mas esse mundo só vai ser melhor se o presente for um presente atuante. Ou seja, se eu for atuante no meu presente, se eu realmente for uma pessoa dedicada ao meu presente. Eu não posso nem ser nostálgico, mas eu não posso também nem ser uma pessoa que vive à espera de que algo aconteça na minha vida para que a minha vida se transforme e se torne uma vida melhor. Não, nada cai do céu simplesmente. Eu preciso ir à conquista. E ir à conquista é viver o presente. O presente é também uma criação, é claro. Não é? Esse presente que eu acabei de falar já passou, já é passado. O presente, se a gente pensar bem, é um instante muito insignificante. Mas esse espaço que nós vivemos na sociedade e que nós chamamos de presente, de uma forma simbólica, é justamente aqui que eu tenho que atuar. Aqui é que eu tenho que cuidar da minha vida. Aqui é que eu tenho que ir atrás daquilo que eu quero buscar para que eu possa viver um futuro que será um presente melhor. Então a vida, ela não pode estar nem no passado, nem no futuro, mas ela tem que estar no presente. E é nesse presente que eu tenho que entender o apelo do momento e é nesse presente que eu tenho que ter consciência de que ele está passando, de que ele passa. E se ele passa, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser lúcido, mas ao mesmo tempo ser rápido com esse presente. Porque quando você menos espera, ele já passou. Mas a gente vai falar ainda mais do tempo depois do bloco comercial. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000.
Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo Humanidade Livre, um programa de reflexão, onde nós procuramos refletir cada aspecto da vida, ou diversos aspectos da vida, para que a gente possa viver melhor e ser mais feliz. Humanidade Livre tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani, você conhece a qualidade, não é? E se você quiser conhecer as novidades, né, é só acessar www.mesani.com.br. E hoje nós estamos falando sobre o tempo. No bloco passado, o bloco passou, eu justamente estava dizendo que os gregos antigos, eles lidavam com o tempo acreditando em dois deuses, Cronos e Kairos. Ou seja, Cronos, que representava a cronologia do tempo, ou seja, representava que o tempo passa, o tempo é passageiro, e portanto, se ele é passageiro, eu tenho que aproveitá-lo, aproveitar o momento presente. E Kairos, representando o conteúdo do tempo. Cada tempo tem seu conteúdo. A infância tem seu conteúdo, a juventude tem seu conteúdo, a vida adulta também tem seu conteúdo e a velhice também tem seu conteúdo. Ou seja, cada tempo tem o seu conteúdo. Não importa que tempo eu estou falando, mas cada tempo tem um apelo a me fazer. E a sabedoria de viver é eu entender o apelo de cada momento. E aí ir de encontro a esse momento. Aí a vida se torna mais bela, se torna mais produtiva, se torna mais frutífera. Também disse no bloco passado que nós costumamos dividir o tempo em passado, presente e futuro. E um grande erro é quando o ser humano começa a ser nostálgico, ou seja, ele viveu momentos no passado que foram bons, ou que para ele nesse momento foram bons, não é? Às vezes nem foram bons, tão bons assim, mas nós fantasiamos que foram bons. E aí nós nos tornamos pessoas nostálgicas, pessoas que só falam do passado. Ou então, nós, por não vivemos uma vida muito boa no passado, por nós não vivemos nesse presente uma vida tão boa, nós esperamos que o futuro seja melhor. E aí nós vivemos somente no futuro, vivemos à espera de um futuro melhor. São dois grandes erros que o ser humano pode cometer em relação ao tempo. O que eu preciso viver é o presente. Isso não quer dizer que eu não tenha que ter memória histórica. Aqui é um outro aspecto do tempo. É necessário que eu tenha que ter memória histórica. Eu preciso ter a memória histórica para que eu não venha a cometer os mesmos erros que eu cometi no passado. Então eu sempre tenho que olhar assim para trás, ver o meu passado, analisar as minhas atitudes, ver o que eu vivi no passado, para que eu possa caminhar para o futuro, mas caminhar de uma forma tal que eu não venha a cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. Nós somos seres humanos, todos nós erramos, não é? E nem todas as nossas decisões do passado foram boas. Nós cometemos muitos erros também. E justamente analisar o passado, saber entender esse passado, é procurar evitar os erros no presente. Isso também em relação ao nosso povo, é claro. Infelizmente, nós brasileiros, nós temos uma memória muito curta. Nós não temos uma memória histórica. Eu vivi 10 anos na Alemanha e o alemão procura conservar. Ele não destrói, ele conserva as suas casas, as casas de determinadas épocas, ele conserva as ruínas romanas, as ruínas gregas antigas. Você encontra numa cidade na Alemanha, por exemplo, bairros de diversas épocas. O alemão nunca destrói uma época, ele sempre conserva e aí ele constrói o moderno. Então Berlim, por exemplo, é uma cidade que você encontra a cidade comunista, a cidade nazista, a cidade da Primeira Guerra Mundial, a cidade da Segunda Guerra Mundial, e você encontra a cidade contemporânea, que é hipermoderna, e nada é destruído. Tudo é mantido, tudo é conservado. E assim eles têm a memória histórica conservada e viva no presente.
Isso é muito importante. Por quê? Porque as gerações novas podem conhecer os outros tempos, não somente através dos livros de história, mas através de um passeio na rua. Isso é muito bonito, isso é muito bacana. Por quê? Porque aí um povo vai fazendo análise da sua história e vai vendo os erros que esse povo cometeu, para que esses erros não venham a ser cometidos e repetidos no futuro ou no presente. Então, a memória histórica é fundamental. O que eu não posso é viver só lá no passado, mas eu não posso perder de vista o meu caminhar que eu fiz até hoje, para que eu possa realmente construir o futuro. E aqui eu me lembro de um autor muito importante, aliás, alguém que viveu em Auschwitz e que criou, é o pai da logoterapia, que é Viktor Frankl. Viktor Frankl diz o seguinte: o passado não passou, nós somos o passado. Justamente isso. Viktor Frankl vai nos lembrar que o que eu sou hoje é tudo aquilo que eu vivi no meu passado. Então meu passado está vivo em mim. Se eu tivesse sido um trabalhador rural, com certeza o meu corpo não seria esse hoje. Seria um corpo mais queimado de sol, mais másculo talvez, ou mais magro. Mas como eu sou um professor, eu sou um padre, o meu corpo ele é assim, que não é o mesmo corpo de um trabalhador braçal. A minha visão de mundo, ela também é diferente, porque o meu passado foi um passado que me trouxe essa visão de mundo. Se eu tivesse na zona rural, trabalhando como um trabalhador rural, a minha visão de mundo seria completamente diferente. Então, eu sou aquilo que eu vivi até agora. As marcas do que eu vivi até agora estão em mim, seja na minha dimensão física, seja na minha dimensão intelectual ou espiritual. Tudo isso que eu tenho hoje é o meu passado, é o registro do meu passado. Então, trabalhar com o passado é trabalhar comigo no presente. As maneiras como eu lido com o presente são maneiras que eu construí através do passado. As nossas manias, né, os nossos toques, né, nossos bloqueios, enfim, tudo isso, seja negativo ou positivo, são coisas que nós estamos trazendo do passado até o presente. Então, nós somos um passado vivo, não é? E nós estamos indo de encontro ao futuro, através do presente que nós vivemos. E o grande desafio para Viktor Frankl é encontrar um sentido no passado que eu vivi até agora. Ser uma pessoa feliz para Viktor Frankl é poder olhar para si mesmo e constatar que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado. Ou seja, é olhar para o meu passado, para o resultado do que passou e encontrar sentido e significado. Se eu não conseguir fazer isso até os meus 50 e poucos anos, então eu tenho que correr. Ou seja, eu tenho que realmente trabalhar no presente para que eu possa, daqui a algum tempo, poder encontrar sentido e significado na minha vida. Mas o grande desafio é eu poder viver uma vida e chegar num ponto e olhar para mim e ver o resultado do meu passado e dizer, isso valeu a pena, isso fez sentido, isso tem significado. Então esse é o grande desafio de Viktor Frankl. E aí nós podemos pular lá para o passado grego. Um dos primeiros pensadores que nós tivemos foi Sócrates. E Sócrates, ele não vai ser assim um pensador que vai construir uma teoria, vai construir uma visão de mundo definida. Mas Sócrates vai nos alertar para coisas fundamentais, para que a gente possa construir a nossa vida de uma forma tal que eu tenha orgulho do meu passado, sem ser nostálgico. Mas eu tenho orgulho da minha memória histórica. Sócrates vai dizer o seguinte: olha, você precisa entender que você não é o sabe-tudo. Você precisa entender que o conhecimento, que a realidade é muito maior do que o seu conhecimento. Daí vem aquela máxima, só sei que nada sei. É a primeira máxima de Sócrates. Só sei que nada sei. Ou seja, a primeira atitude do ser humano é entender que ele é um ignorante. Eu sou um ignorante, eu ignoro muitas coisas e eu tenho que aprender muitas coisas. O mundo está aí para que eu conheça.
O presente está aí para que eu conheça. O passado, ele está aqui para que eu conheça. E eu só vou construir um futuro através do conhecimento, através da minha racionalidade que vai trabalhar tentando conhecer melhor o nosso mundo. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista, outro dia, já faz um tempinho, porque ela já faleceu, mas eu estava assistindo uma entrevista da Elke Maravilha com o Zé do Caixão. Aliás, uma dupla fantástica, né? E o Zé do Caixão perguntou a Elke Maravilha assim: Elke, o que é o sobrenatural? E ela disse assim: olha, o sobrenatural é o natural que nós ainda não conhecemos. E eu achei essa resposta fantástica. O sobrenatural é o natural que nós ainda não conhecemos. Nós temos muito que conhecer. E isso é uma atitude de humildade. Quem pensa saber muito, sabe muito pouco, porque ele paralisa a sua mente. Agora, quem busca saber, quem admite a sua ignorância, admite o nada, do só sei que nada sei, e busca conhecimento, esse sim vai se enriquecer e vai conhecer até mesmo aquilo que nós chamamos de sobrenatural. Mas admitindo a minha ignorância, é que eu busco me conhecer. E aí vem a segunda máxima de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, olhe para ti mesmo, olhe para si. Se o nosso povo brasileiro olhasse para si mesmo, não ficasse olhando para os Estados Unidos ou para a Europa, e é claro, é interessante ver exemplos de fora, mas olhasse para si mesmo e começasse a se autoanalisar, não é? O que nós somos como povo brasileiro, não é? Como é que nós estamos construindo esse país, de que forma nós estamos construindo esse país. E assim, cada pessoa também se autoanalisar: o que eu estou sendo nesse presente, o que eu fui até agora no meu passado, e o que eu quero ser no meu futuro. E o que eu preciso conhecer para isso? O que eu desconheço, afinal de contas, na minha existência? Essa é a segunda máxima de Sócrates. E, por fim, a terceira: para que serve o conhecimento? Para que saber de muitas coisas? Por que não ter uma vida pacata, acomodada? Para que ler livros? Para que buscar investigar? Para que ter dúvidas? Para que tudo isso? Para que eu possa dominar a minha vida. Aqui vem a terceira máxima de Sócrates e muito pouco divulgada. É o cuida de ti mesmo. Eu só consigo cuidar da minha vida, eu só consigo ter um domínio sobre a minha vida se eu tiver um conhecimento suficiente sobre mim mesmo e sobre a realidade que me circunda. Se eu não tiver isso, alguém vai me dominar, alguém vai cuidar da minha vida. Se eu não cuidar da minha vida, se eu não tomar as minhas próprias decisões, se eu não souber o rumo que eu quero para a minha vida, outra pessoa ou outras pessoas vão decidir por mim e vão me dirigir para um determinado rumo que muitas vezes eu não vou gostar, não é? Que não vou querer. Então, Sócrates ele não vai construir uma filosofia, mas ele vai nos entregar um método para que a gente possa lidar com o tempo. Ou seja, admita a sua ignorância, seja uma pessoa consciente de que a realidade é muito maior do que o teu conhecimento, e ao fazer isso, vá em busca do conhecimento, vá em busca de conhecer a si mesmo, vá em busca de conhecer o que você é, o que você foi até agora e o que você pretende ser. E se você pretende ser alguma coisa de mais do que você é, vá em busca do conhecimento para isso. E você vai em busca do conhecimento para quê? Para que você possa cuidar de você, para que você possa dominar a sua vida e não alguém dominar a sua vida por você, ou alguém cuidar de você. Então viva o tempo presente. Eu espero que eu tenha dado pistas suficientes para que você possa lidar com o tempo. Mas viva intensamente. Não esqueça da frase de Nietzsche: o que importa para nós não é a vida eterna, mas a eterna vivacidade. Até mais, até o próximo programa.